Salve Rainha! Hoje, através deste nosso vídeo, nós queremos tratar sobre o tema da Cruz da Unidade. A Cruz da Unidade é um símbolo dentro da Igreja Católica muito conhecido e muito difundido. Ela está difundido de norte a sul, leste a oeste do Brasil e o mesmo podemos dizer a nível mundial. Podemos ir à Rússia, nas lojas de artigos religiosos nós vamos encontrar, vamos à Índia, vamos à África, a Roma, Argentina, qualquer lugar a gente vai encontrar. Inclusive eu passei por Medjugorje e lá encontrei também a Cruz da Unidade, né, que é esse símbolo pequeno que nós temos aqui, e escrito aqui Medjugorje, né? Mas ninguém conhece a história desta cruz. Ela, por incrível que pareça, até a comunidade das irmãs da Madre Teresa de Calcutá usam a Cruz da Unidade. Inclusive a própria Madre Teresa de Calcutá usou a Cruz da Unidade, né? E a Cruz da Unidade, apesar da difusão bastante extensa dentro da igreja, ninguém conhece a originalidade, de onde partiu e começou a história da Cruz da Unidade, né? A Cruz da Unidade ela foi desenvolvida em Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Algo muito nosso, né? do Brasil, e nasceu dentro do movimento da Mãe Rainha. E a partir daí ela se difundiu. E foi justo no ano 1960, através de Ángel Vicente Serrot. Então, na época, ele era um estudante de teologia, junto ao seminário dos Padres Palotinos, aonde ele estava estudando teologia e queria expressar numa cruz, junto com essa geração de estudantes que estavam estudando junto com ele. Ele é um venezuelano, esse grupo de estudantes eram chilenos, né? Todos estavam se preparando para ser padres de Schoenstatt, padres da Mãe Rainha também, como são conhecidos, e eles queriam expressar numa cruz a espiritualidade cristocêntrica do movimento da Mãe Rainha. Às vezes nós imaginamos que o movimento da Mãe Rainha só fala de Maria. Pelo contrário, através de Maria ela quer nos levar ao encontro com Cristo, com o Espírito Santo e com Deus Pai. Na verdade, a espiritualidade schoenstattiana ou a espiritualidade da Mãe Rainha é uma espiritualidade trinitária. E eles quiseram expressar isso dentro de um símbolo que fosse uma cruz, que nós conhecemos como Cruz da Unidade. E no momento da concepção do artista, ele tinha visto uma cruz originária dos beneditinos da Alemanha, de Maria Laach, e uma cruz onde estava Cristo e Maria na cruz. E ele se inspirou nessa cruz para desenvolver o conceito do que nós temos hoje, a Cruz da Unidade. Ele desenvolveu em Santa Maria e mandou fundir o corpo e a cruz em Caxias do Sul. E o fundo dela era para ser vermelho, mas na época não tinha tecnologia em Santa Maria, também em Caxias do Sul, para fazer esse vermelho no fundo da cruz. E com isso ele só fez uma cruz que mais ou menos seria semelhante a essa. Nós imaginamos uma cruz de ferro com as bordas douradas, né? Mas no fundo aqui ela ficou uma cor metálica, não ficou o vermelho, a cruz originária. E essa cruz, ela foi seguindo um pouco a linha histórica da cruz. Ele desenvolveu, fez a cruz, e na noite de Natal de 1960 ele levou até o Chile, no Santuário da Mãe Rainha, e o padre Humberto Antwanter, que era um neo-sacerdote na época, celebrava a sua primeira missa no santuário. Então foi nessa noite que foi pegada a Cruz da Unidade e colocado sobre o altar, e foi onde ela recebeu a bênção. E justo aí, nessa localidade chamada Bela Vista, havia uma certa dificuldade de compreensão entre dois grupos sobre a espiritualidade de Schoenstatt. E foi mistério da Divina Providência. Nessa noite, quando celebra o padre Humberto Antwanter, celebra a missa, ele coloca essa cruz, e esses grupos participam da missa, e como que foi o mistério de Deus, né? Que eles começaram a conversar, se unir, a buscar elementos de compreensão e de unidade da espiritualidade,
e não buscar tensões, e sim buscar pontes que os uniam. E a partir dessa vivência é que se chama Cruz da Unidade, porque foi colocado lá nesse altar, nessa noite de Natal, e a graça que ela produziu foi unir esses dois grupos que tinham uma certa rivalidade. E a partir desse momento aí ela leva o nome Cruz da Unidade. Então nós vamos dar uma olhada agora na cruz. A cruz que o artista pensou é igualzinho a essa aqui. A única coisa que não tinha no momento era o vermelho, que foi colocado depois. A Cruz da Unidade, esse tamanho que eu tenho, o tamanho originário, ela provavelmente deve ter mais ou menos uns 30 centímetros a 38 centímetros. Eu vou dar um giro de 360 graus para que vocês possam contemplar, né, a beleza dessa cruz aqui, ó. E nós podemos perceber, né, os olhares de Cristo e de Maria. Nós vemos aqui que tem um metal dourado na lateral. Atrás dela nós temos uma frase que está escrito: in sanguine tua res agitur clarificate. Unidos no sangue, trata-se da sua causa, clarifica-te. Nós temos também a cruz e seguimos fazendo o giro da cruz e voltamos, né, à frente da cruz. E essa cruz ela tem uma teologia muito bonita, porque o artista quis expressar a teologia do movimento de Chante, do movimento da Mãe Rainha na cruz. Nós percebemos que a cruz ela não tem ponta, ela parece um ovo, né? A parte mais ampla do ovo em cima e a mais estreita embaixo. O ovo ele tem o mistério da vida latente dentro. A hora que nós colocamos para chocar, vai sair uma ave de dentro do ovo. Então a cruz também ela tem uma vida latente. A cruz não é morta para nós cristãos, né? A cruz é o símbolo de vida, o símbolo de vida em Deus. A ressurreição ela nos traz uma nova vida. E seguindo um pouquinho mais à frente na simbologia, nós vemos aqui Maria unido a Cristo na cruz. Nós percebemos que Maria está, né, junto a Cristo, porque Maria é a corredentora, né? Ela é partícipe nesse mistério de Deus na encarnação. Maria é esse instrumento humano que também auxilia na história da salvação do seu filho, Jesus. E Maria está num diálogo com Jesus. Nós percebemos o diálogo aqui, ó, porque às vezes a gente pensa que Jesus está morto na cruz, mas Jesus aqui, ele, através da intenção do artista, ele está dialogando com Maria. E nesse diálogo nós podemos imaginar aquela passagem de João, aonde Jesus entrega a Maria João, aonde a igreja vê aqui, aonde Maria recebe também a igreja. Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Maria, ela como corredentora, ela é a primeira redimida e é a primeira discípula e missionária do seu próprio filho, discípulo porque aprende com ele, conhece o mistério do filho, e ela é a primeira a anunciar esse mistério. E nós percebemos aqui nas mãos de Maria que ela segura um cálice, o cálice redentor, e ela tem uma analogia muito forte com a Eucaristia. E seguindo mais à frente, nós vemos aqui o fundo, um vermelho cor de sangue, um vermelho mais escuro, mais forte, e ele simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo também faz parte do mistério salvífico de Deus. E em cima nós temos um triângulo, que é o símbolo trinitário, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos um olho ali, significando, simbolizando o olho de Deus. O triângulo é um dos primeiros símbolos cristãos e que significa este olho de Deus providente, onisciente, onipotente, um Deus que sempre nos acompanha em toda a nossa vida com o seu olhar. E em cima da cabeça de Cristo nós vemos aqui, um dourado, uma auréola dourada, do símbolo da divindade de Cristo. Nós percebemos que Maria não tem a auréola ali que está mostrando, que é uma ação divina através do Filho, da Trindade, ação trinitária da redenção, mas quem realiza esta ação
é Jesus na sua história e redentora. E também essa cruz aqui, ela tem um sentido muito profundo de teologia. Eu contei alguns elementos aqui no nosso vídeo, e nós queremos usar esse símbolo, já estamos usando, né, dentro do terço dos homens, para todos aqueles homens que selam a aliança de amor com a Mãe de Deus, de ter como símbolo a cruz da unidade. Porque justo ela, como comentei para vocês, nasce de dentro do movimento da Mãe Rainha, nasce aqui no Brasil, por excelência, é uma das riquezas que foi difundido mundo afora, e nós vamos usar ela, e estamos usando para os homens que fazem aliança de amor com Cristo. Antes, não com Cristo, mas sim com Maria. Sempre dentro de Schanstatt, a gente faz aliança de amor com Maria, depois aliança de amor com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus Pai. Conforme a pessoa vai crescendo na espiritualidade, ela pode ir fazendo a aliança com as pessoas da Santíssima Trindade. A própria Bíblia, né? A Bíblia ela tem uma história aliancista. O que é? É sempre Deus buscando em distintos momentos da história do povo de Israel fazer aliança com o povo de Israel, né? E ser o seu condutor, o seu guia, né, na caminhada do povo. Então é o que nós queremos estar trabalhando esse tempo, essa história, né, bastante curto, mas já dá para nós termos um pouco o contexto da Cruz da Unidade, né, no seu uso dentro do terço dos homens.